plano decenal, em atendimento ao requerimento 253 de 2019 da Subcomissão Permanente da Saúde e ao requerimento número 6 da nobre deputada Adriana Ventura, relatora do eixo temático da gestão, recursos e planejamento da saúde da subcomissão. Então, de imediato, nós já vamos compor a mesa, convidando o representante do Ministério da Saúde, o senhor Marcos Moreira, representante do Conselho Nacional de Saúde, doutor André Luiz de Oliveira, representante do nosso CONAS, a dona Lourdes Almeida, e representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, nosso CONASEMES, a Blenda Pereira. Bem-vindos, bem-vindas. Comunico aos senhores membros dessa comissão que o tempo destinado para cada convidado para fazer a sua exposição será de, no máximo, 15 minutos, prorrogáveis a juízo desta presidência, não podendo ser aparteados. Os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer dos presentes. Dando início aos trabalhos, eu passo a palavra por 15 minutos, até 15 minutos, para o doutor André de Oliveira, aqui representante do Conselho Nacional de Saúde. Obrigada por ter vindo. Ok. Bem, boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Excelentíssima deputada Carmen Zanotto, quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui, de volta à Comissão de Seguridade Social e Família, a deputada Adriana Ventura, prazer conhecê-la também, e quero, em nome da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui para contribuirmos e darmos um pouco o olhar do controle social na temática de hoje. Bom, minha ausência de conflito de interesses está colocado, e eu queria chamar a atenção de início de que, quando a gente vai para o nosso país, Brasil, nós temos dados que precisam sempre estar na nossa mente para que a gente consiga, sem dúvida, trazer essa sensibilização de que, quando estamos falando do Sistema Único de Saúde, estamos abordando em termos de uma realidade difícil, não muito fácil em termos de lidar com a produção e, muito menos, com aquilo que a gente está lidando com os dados gerais da população. Então, esse é o dado mais atual que a gente tem, né? Aproveitando que hoje, em torno, a cada minuto, nós aumentamos 3 pessoas a mais na conta, né, do Sistema Público de Saúde. Então, já debitando, né, tirando a diferença de números nascidos vivos por minuto está ali, por dia, faça à vontade o seu cálculo que queiram. E número de mortos, então, a gente tem a definição aqui de 3, o saldo crescimento vegetativo por minuto. Estamos aí na casa de 210 milhões de habitantes, né? E quando a gente vem para a realidade dos 3 cenários na saúde, a gente vê a saúde pública, ela é a única opção de porta de entrada, a única opção de atendimento a mais de 76% da população brasileira, né? Mas, fora isso, quando a gente vai também para a saúde suplementar, em torno de 47 milhões de usuários de planos de saúde médico-hospitalares. Desses, a gente sabe muito bem que tem planos aí com coparticipações muito discrepantes, muito diferentes, e que engessam as situações de várias famílias que, às vezes, mesmo com plano de saúde, vai procurar a rede pública de saúde. E também quero lembrar que muitos procedimentos não estão no rol da ANS. Não estão no rol da ANS, também vão procurar, né, desses 47 milhões, muitos vão procurar a rede pública de saúde. E no setor privado puro, nós não temos nenhum por cento da população brasileira que tem condição financeira de bancar exclusivamente do próprio bolso a saúde ou atendimento à saúde. Quando a gente coloca em termos de cenários para a saúde, nós temos hoje, estamos enfrentando 5 grandes transições, no mínimo, né? Então, tem a transição cultural de costumes, as pessoas com erros cada vez mais
grosseiros, e a questão da tecnologia também influencia em muita queixa que vai desembocar na procura aos serviços de saúde. A transição demográfica se vive cada vez mais com expectativa de vida ao nascer, hoje, geral, do brasileiro, na casa de 76 anos, sendo que a mulher vive, em média, mais de 7 anos e meio a mais do que o homem, né? A mulher já chegando à casa dos 80 anos e o homem com 73 anos, em média. A transição epidemiológica, doenças cada vez mais crônico-degenerativas, arrastadas, causas externas, influenciando nessa conta, né? A transição nutricional também influenciando com erros nutricionais ou erros alimentares cada vez propensos a, hoje, mais de 53%, 54% da população brasileira enfrenta problemas com balança. E a transição tecnológica, para você incorporar um benefício de um exame atual, sempre vai incorporar custos ou aumento de custos. Para que a gente possa também fazer um paralelo, não só com a realidade dos dados gerais da saúde brasileira, a gente também traz isso como um alento. O que o SUS, o Sistema Único de Saúde, produz por minuto, né? Então, quando a gente vai na sensação do segundo, são 116 procedimentos, isso dados oficiais do Ministério. Quando você pega SH e CIA, você soma e chega a essa conta. São 116 procedimentos por segundo no país. Se considerar a vacina como procedimento ambulatorial, é isso. Se a gente acrescentar as vacinas aí, chega a 119 procedimentos por segundo. O que foi nos pedido é que a gente pudesse contribuir de alguma forma nesses debates em relação à avaliação dos instrumentos de planejamento federais, na saúde e a criação do plano decenal. Nós, pelo menos pelo controle social, no Conselho Nacional de Saúde e demais conselhos pelo país todo, conselhos estaduais e conselhos municipais de saúde, e conselhos locais também, nós estamos inseridos diante de cenários da política fiscal, que nós acompanhamos sempre a execução do plano PPA, o plano plurianual. Também temos a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, que faz parte também do monitoramento do controle social, das comissões de orçamento e financiamento dos conselhos de saúde. E na política de saúde também acompanhamos o plano de saúde, a cada 4 anos, a PAS, que é a cada ano. Os relatórios quadrimestrais de prestação pela LC 141 definiu muito bem a nosso papel, e o relatório anual de gestão, o RAG, a cada ano. Então, para resumir bem, 2 linhas de frente do controle social em relação a acompanhamento das políticas públicas, no caso nosso da saúde. Pelas conferências ou instâncias colegiadas do SUS, pelas conferências de saúde e pelos conselhos de saúde. Aí estão as diferenças, eu não vou perder tempo em relação a isso, mas o que a gente quer trazer para vocês é, das conferências, nós acabamos de sair agora da 16ª Conferência Nacional de Saúde. Realizamos, no início do mês passado, a etapa nacional aqui em Brasília, de 4 a 7 de agosto. Nós tivemos, nesse processo, a mobilização de mais de 1 milhão de pessoas. Com esses resultados, foram apontadas 31 diretrizes, aprovadas 31 diretrizes, com 329 propostas aprovadas pela plenária final da conferência, da etapa nacional, e 56 moções. Dentre eles, nós tivemos 3.026 delegados credenciados. O montante deu em torno de 5.500 pessoas só aqui na etapa nacional. E para os conselhos, já que as conferências produzem, né, essas propostas, as diretrizes e propostas, para que sirvam de referência na construção de PPAs e também na construção dos planos nacionais de saúde, nós, obviamente, também entendemos que, pela LC 141, os conselhos também têm delineado os seus papéis e suas funções. Dentre eles, acompanhamos a deliberação sobre as diretrizes para o estabelecimento de prioridades para a programação de ações de serviços públicos de saúde e também a avaliação quadrimestral. E aí é bom a gente fazer um breve paralelo, né? O controle social, os conselhos de saúde, eles acompanham tanto a cada quadrimestre os relatórios de prestação quadrimestral, além de, a cada ano, acompanhamos e avaliamos o relatório anual de gestão, que são os RAGs. Né? Com isso, nas instâncias federal, estaduais e municipais. Com isso, o papel que nós exercemos em relação a esse acompanhamento e na própria formulação dos PPAs, dos Planos Nacionais de Saúde, nos relatórios quadrimestrais, é o que está colocado aqui.
Também temos uma parceria, uma interface, tanto do controle social com a questão do poder legislativo, né, que, quando requisitados no exercício da fiscalização do cumprimento dos dispositivos da LC 141, podemos colaborar de alguma forma na elaboração e execução do plano de saúde, no cumprimento de metas estabelecidas na LDO, na aplicação obrigatória dos recursos mínimos e naquilo que vem sendo debatido a cada vez mais, uma melhor transferência financeira fundo a fundo. Além disso, nos relatórios quadrimestrais, as comissões de orçamento e financiamento dos Conselhos de Saúde, vamos pegar aqui na referência a Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde. A comissão, ela, a cada 4 meses, acompanha a execução orçamentária do Ministério da Saúde e ali apontamos numa metodologia que daqui a pouco a gente vai projetar, né? E eu quero agradecer a presença do pessoal da SPO, que sempre são parceiros e tudo mais da COFIN, a Blenda, que é integrante da COFIN, representando o CONASEMES. Então, a COFIN é a Comissão de Orçamento e Financiamento que acompanha a execução orçamentária do Ministério da Saúde e acompanha nesse cenário e faz o assessoramento do plenário do Conselho Nacional de Saúde para a temática do acompanhamento da execução orçamentária. Então, com isso, nós, a cada 4 meses, ao perceber algumas execuções orçamentárias preocupantes ou insuficientes, a gente vem com um cenário de indicações de medidas corretivas. E enviamos isso, aprovamos no plenário do Conselho Nacional de Saúde e enviamos ao chefe do Poder Executivo do respectiva instância. Ou seja, como nós somos do Conselho Nacional, enviamos à Presidência da República. Os Conselhos Estaduais de Saúde enviam para os governadores e os Conselhos Municipais enviam aos prefeitos. Como fonte do tema que foi nos solicitado, da acessibilidade e transparência dos dados, nós temos sempre as referências das planilhas das execuções orçamentárias e financeiras fornecidas pelo Ministério da Saúde. A cada mês, né, o Ministério envia para os integrantes da comissão, nós acompanhamos essa execução nas nossas reuniões mensais, e aí, a cada 4 meses, com o relatório de prestação quadrimestral, a gente finaliza e aponta quando há necessidade de medidas de preocupação e medidas corretivas. O relatório de prestação de contas quadrimestrais e anuais, que seria o RAG, né, encaminhados pela SPO dentro dos prazos legais, os pedidos de esclarecimento respondidos dentro dos prazos pela SPO também, porque quando a gente detecta alguma baixa execução ou uma alta execução orçamentária, também de preocupação no primeiro quadrimestre, por exemplo, você vê uma área temática com uma execução no primeiro quadrimestre esperada em torno de 35%, já está na casa dos 55%, e isso acende uma luz de alerta. E aí a gente faz a indagação e a SPO busca, junto com os responsáveis das áreas temáticas, as argumentações necessárias para aquela situação, por que está com uma alta execução, por exemplo. E o mesmo acontece para uma baixa execução. Se está dentro do esperado de 33%, 35%, está ali em torno de 15%, 16%, isso aponta para nós um sinal de alerta, e aí fazemos várias inserções junto com os responsáveis das áreas temáticas, intermediadas pela SPO e também pelo próprio Ministério da Saúde, e aí acompanhamos quadrimestralmente essas execuções. Os dados complementares obtemos pelo CIOP, Sistema de Orçamentos Públicos da Saúde, e as áreas técnicas do Ministério da Saúde. Então, essa é a metodologia que nós aplicamos e já aprovada pelo plenário do CNS, em que a cada quadrimestre, e aqui é bom a gente ressaltar, a luz aqui é essa aqui? Ah, não pega. Tá, então, esse primeiro quadrinho aqui, no quadrante superior esquerdo, né, é para o primeiro quadrimestre. Já esse segundo aqui do lado direito, né, esse primeiro lado de cima, é do primeiro semestre, que a gente fez essa nota de corte pelo semestre, porque nem sempre a gente consegue acompanhar. Como a gente acompanha a cada mês, né, a gente definiu que o semestre também seria uma linha de corte que a gente deveria acompanhar. E isso a gente tem toda a série histórica, e aqui esse de baixo é do segundo quadrimestre, e aqui é do último quadrimestre. Né? Então, dessa forma, a gente acompanha com essas metodologias de preocupação em relação a uma alta execução, mas, ao mesmo tempo, se está em nível adequado para o primeiro quadrimestre, se está em nível regular, né, tanto para o empenhamento quanto para a liquidez, né, e o intolerável e o inaceitável, que a gente chama os tons de cinza, que aí acende realmente a nossa maior preocupação. Bom, quando a gente veio para falar sobre a questão de um plano decenal, o controle social, o Conselho Nacional de Saúde, ainda não debateu especificamente a proposta do plano decenal.
Mas, estudando um pouco em relação àquilo que está proposto pelo Congresso, a gente vê com bons olhos, principalmente com aquilo que permite uma participação mais concreta, uma participação do controle social, do Conselho Nacional de Saúde, ou dos conselhos de saúde e da própria Conferência de Saúde, naquilo que a gente está acompanhando das discussões que vieram até agora. Mas, quando a gente pensa num cenário de 10 anos, é óbvio que a gente pensa numa estabilização, inclusive com transições governamentais, mantendo uma linha, né, de sustentabilidade, uma linha de alicerce, uma linha mestra, né, um pilar. Aquele pilar ele não pode ser alterado, mas é óbvio que uma das grandes bandeiras que nós participamos e que os conselheiros de saúde reivindicam cada vez mais, acompanhando, inclusive, bandeiras, né, dos gestores, é o quê? Nós precisamos de mais recursos na saúde. Não tem jeito da gente fechar essa conta. Por quê? Vamos ver qual é o cenário quando a gente compara com o cenário internacional. Né? O Brasil tem um gasto público per capita em dólar 334, comparado com a Argentina, 713. Quando a gente vai para o Reino Unido, que tem um sistema universal, né, estabelecido como nos mesmos moldes que o brasileiro, do SUS, 3.500. Então, você pensa num outro sistema, no molde universal, como é o Reino Unido, 10 vezes mais o investimento na saúde para poder tocar tudo que representa em relação aos atendimentos e aos procedimentos lá realizados. Eu nem vamos fazer a comparação, como na observação embaixo ali pela letra B, comparando com os Estados Unidos, que aí não dá para nem pensar em comparar. E esse é o dado que a gente traz em termos de referência atual de custos e gastos. É para mim o tempo, né? Ah, ok, obrigado. Então, nós hoje temos um cenário que, para custear tudo aquilo que a gente discutiu, 116 procedimentos por segundo, nós estamos chegando a um valor de R$ 3,60 por habitante por dia. Qual plano de saúde faz isso? Sendo que o ticket médio hoje de um plano básico, com várias coparticipações, está em torno de R$ 235. Então, o Sistema 1 de Saúde, hoje, ele tem uma conta de, claro, precisamos melhorar muito alguns mecanismos de gestão, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de reivindicar cada vez mais melhor orçamento ou melhor financiamento para a saúde. Se antes nós tínhamos uma bandeira única, que era corrigir o quadro de subfinanciamento, né, estabelecido na saúde pública, e pensando nisso, em 2012 e 2013, entregamos nessa casa, em agosto de 2013, há 6 anos atrás, 2.146.000 assinaturas, reivindicando 10% das receitas correntes brutas da União para a saúde pública por parte do Ministério ou seu equivalente nas receitas correntes líquidas. E trabalhamos muito, e aqui chegamos, né, a uma articulação da PEC 01D de 2015, que aguardamos, né, a tramitação final dessa PEC. É porque isso responderia um pouco àquela situação do subfinanciamento. Mas, no cenário atual, o que nós estamos debatendo hoje não é mais um subfinanciamento ou uma asfixia crônica, e sim um desfinanciamento do Sistema 1 de Saúde, e aí sim sensibilizar o Congresso Nacional para que busque mecanismos urgentes e aprimorados com vista à reversão dos efeitos deletérios da EC 95, tá? Principalmente no campo da saúde. E essas são as 5 bandeiras que o Conselho Nacional de Saúde defende e todos os seus integrantes defendem. Revogar a Emenda Constitucional 95, apoiar a tramitação da PEC 01D de 2015 e destinar os recursos adicionais para o financiamento do SUS para a mudança do modelo de atenção à saúde que estabeleça a atenção básica. Isso aqui coaduna e aproxima muito com o debate do plano decenal, pelo menos o que me entregaram, em termos de proposta. Instituir a contribuição de grandes transações financeiras e tributação sobre grandes fortunas e reduzir a renúncia de receita ou gasto tributário com ajuda em relação à saúde pública. Então, é isso que a gente trouxe para esse preâmbulo e espero que a gente possa, mais tarde, falar um pouquinho sobre alguns questionamentos que possam aparecer. Muito obrigado. Obrigada pela sua exposição e passamos de imediato para a dona Lourdes fazer a sua exposição aqui representando o nosso Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Antes da dona Lourdes usar a palavra, eu só quero rapidamente justificar e pedir licença daqui a pouquinho, deputada Adriana, que eu tenho uma audiência com o ministro que foi antecipada. Então, aí, isto, tá? Obrigada.
Boa tarde. Eu quero agradecer o convite ao CONAS. Em nome do nosso presidente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para debater um tema tão importante como o planejamento, principalmente na área da saúde. Quero cumprimentar a mesa, a deputada Adriana, a deputada Carmen, e aos colegas do CONASEMES, do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. E eu queria dizer por que o CONAS está aqui, nessa oportunidade, debatendo nessa Casa do Congresso, junto com os demais gestores do SUS, porque nós, como Conselho Nacional de Secretários de Saúde, instituído desde 1982, nós congregamos os secretários de saúde dos estados e do Distrito Federal, e nós somos uma associação civil sem fins lucrativos, de direito privado, e ela se pauta pelos princípios do direito público, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. E essa figura importante que nós apresentamos aí foi o nosso primeiro presidente, um dos fundadores do CONAS, o que muito nos alegra e nos dá um orgulho muito grande lembrar do Dr. Adib Jatene desde o início do SUS nesse trabalho. Quais são as finalidades do CONAS? Representar politicamente os secretários perante as demais esferas do governo do SUS, porque o SUS são 3. A União, os estados e os municípios. Então, nós temos assento na Comissão Intergestores Tripartite, no Conselho Nacional de Saúde, e participamos de vários fóruns de debate no SUS. Prestar apoio técnico e político aos secretários e técnicos, atuar como órgão de intercâmbio de experiências entre as secretarias e buscar o consenso nas deliberações, porque o SUS é assim. O SUS trata de consensos e pactuações. Mas, quando a gente fala no planejamento do SUS, e esse é um tema extremamente importante e fartamente discutido dentro do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, porque nós estamos exatamente no ano em que nós estamos planejando para os próximos 4 anos. E é o momento em que os governadores estão apresentando para a sociedade e mostrando para a sociedade quais são os resultados que eles pretendem alcançar dentro do planejamento que eles estão realizando para os próximos 4 anos. E na área da saúde, quando a gente fala em planejamento no SUS, a gente tem que pensar no modelo de atenção, no modelo de gestão e no modelo de financiamento. Nós vamos planejar pensando como é que nós vamos trabalhar no SUS. Qual o modelo de atenção? Como é que nós vamos atender a população? Qual a assistência que nós vamos dar para essa população? Qual é o modelo de gestão? Como é que nós vamos trabalhar? Como é que nós vamos planejar? Como é que nós vamos executar essas ações? E qual é o modelo de financiamento que nós temos para o SUS? Neste momento, depois de a gente percorrer um caminho longo, desde a Lei 8080, em 1990, com as normas operacionais, com o Decreto 7.508, nós viemos numa construção do Sistema Único de Saúde na área de planejamento, em que nós chegamos à conclusão que a regionalização é a resposta mais eficaz para reduzir a fragmentação dos sistemas de saúde, com vistas à ampliação do acesso, da resolutividade das ações de serviço de saúde. Nós, em 1986, criamos o SUS. Em 1990, nós radicalizamos na municipalização já, que foi o mote e o lema da 9ª conferência. E depois nós fomos refletir de que na municipalização não havia suficiente componentes para que nós pudéssemos atender a população como nós gostaríamos na integralidade. E aí começamos a fazer uma discussão de região de saúde. Só que demoramos muito tempo para dizer o que era uma região de saúde. Como é que a gente poderia trabalhar numa região de saúde? E nesse amadurecimento nós levamos alguns anos, e a partir do Pacto pela Saúde, em 2006, nós conseguimos organizar um pouco melhor os serviços de saúde, mas ainda não tínhamos
os instrumentos necessários para dar conta de fazer todo o planejamento na região de saúde. Com o decreto 7.508, em 2011, nós conseguimos um pouco mais de conteúdo para essa discussão. Mas, em 2017, com a resolução 23 da tripartite, e em 2018, com a resolução 37 da tripartite, nós tivemos um consenso de que nós tínhamos que realmente organizar as ações e serviços de saúde em regiões de saúde, mas a macro-região é quem iria garantir o acesso da população a todos os serviços de saúde necessários. A integralidade ela poderia se completar na macro-região, mas nós teríamos que primeiro começar no município, com as ações que o município é capaz de oferecer para a população, principalmente na atenção primária em saúde. Depois nós faríamos a discussão na região de saúde e completaríamos na macro-região. E aí, então, nós estamos falando em redes de atenção à saúde. E essa interdependência entre os entes que vão do município para a região de saúde, onde estão os demais entes municipais, e o Estado tem que atuar também na região de saúde. Essa interdependência entre as esferas da federação vai gerar complementaridades necessárias para a gente fazer a entrega para a sociedade de uma saúde na sua integralidade, que é o que nós queremos. Vai ampliar a capacidade para resolver problemas típicos da gestão em saúde, como as dificuldades de aquisição de equipamentos e insumos de alto custo, a contratação de profissionais especializados, a escassez da oferta de determinados serviços, entre outros. Então, nós acreditamos que o planejamento na região de saúde ele vai permitir que o Estado tenha condição de visualizar a saúde como um todo. E aí nós chegamos no planejamento regional integrado, que vai fazer parte do Plano Estadual de Saúde. O planejamento regional integrado vai determinar a forma de organização do sistema de saúde no território, onde moram as pessoas, que nós costumamos chamar de usuários, mas são pessoas que têm endereço, que têm família, que têm nome. Se a gente não fizer um planejamento no território onde moram as pessoas, olhando para a necessidade das pessoas, nós não vamos conseguir organizar as ações e os serviços de saúde para que essas pessoas possam ter acesso à saúde. E nós, no planejamento regional integrado, nós estamos dando uma ênfase muito grande no espaço macro-regional, na organização das redes de atenção à saúde. O que significa organizar os serviços em rede de atenção à saúde? É quando você tem uma atenção primária organizada e suficiente para que essa atenção primária possa fazer o seu trabalho de... para que a atenção primária possa fazer o seu trabalho de encaminhar para a atenção especializada apenas as pessoas que necessitam efetivamente de atenção especializada, de uma consulta especializada, e depois chegarem até a atenção terciária e voltarem para a atenção primária, para essa atenção primária acompanhar as pessoas que precisam desse atendimento, esse segmento de atendimento na atenção primária. Então, esse percurso que as pessoas vão fazer na rede de atenção é o que nós chamamos de rede de atenção à saúde, e ele é feito na macro-região de saúde, onde ele se completa. Alguns desafios para a gente conseguir o planejamento como nós queremos que ele seja feito no território, olhando para a necessidade das pessoas. Alguns desafios são a redução da iniquidade no acesso da população às ações de serviço de saúde. Isso tem a ver com os vazios assistenciais que existem nas regiões de saúde. O estabelecimento de consenso sobre resolutividade, acesso, escala, regulação, responsabilidades individuais e compartilhadas na região de saúde, com as comissões intergestores regionais e na macro-região de saúde, com a comissão intergestores bipartite, a identificação dos vazios assistenciais e definição dos investimentos necessários. E aí nós estamos falando do emprego das
dos recursos das emendas parlamentares. Definitivamente, nós precisamos conversar sobre esse assunto, de como é que nós vamos colocar esses recursos extremamente importantes para o SUS, que são os recursos das emendas parlamentares, onde eles precisam ser colocados olhando para os vazios assistenciais que existem nas regiões de saúde, para que a gente possa aplicar esses recursos onde eles realmente são necessários, né? E a implantação dos mecanismos de governança regional. Nós somos 3 no SUS, União, Estados e municípios. Por isso, nós precisamos ter mecanismos de governança para que a gente possa, nesse estabelecimento de consensos e pactuações, a gente possa ter um trabalho que é tão complexo, que é o do consenso e da pactuação, para que a gente possa chegar a bons resultados, pensando que, quando a gente fala em planejamento regional integrado, a gente fala em assumir responsabilidades. Os 3 entes têm que assumir responsabilidades nas regiões de saúde. Então, essa governança é extremamente importante. Pensando nisso, nessa responsabilidade de que o planejamento é muito importante para o Sistema Único de Saúde, o CONAS criou o Programa de Apoio às Secretarias Estaduais de Saúde, e esse é o nosso papel. Nós temos 4 eixos que nós estamos atuando no planejamento, no programa de apoio às secretarias estaduais de saúde. O eixo do planejamento e gestão, o da regionalização e organização de redes de atenção à saúde, a vigilância e promoção da saúde, gestão do trabalho e da educação em saúde. Eu queria chamar a atenção para esses 2 eixos, do planejamento e gestão. Nós estamos trabalhando com a reestruturação gerencial das secretarias, contratualização de serviços hospitalares, aprimoramento da gestão da segurança do paciente no Plano Estadual de Saúde, e na área da regionalização nós estamos trabalhando com planificação da atenção à saúde, o planejamento regional nas macro-regiões de saúde, a organização dos consórcios interfederativos e a organização da atenção à pessoa idosa. Então, nós vamos ter esse quadro aí. No planejamento e gestão, nós vamos ter esses projetos. Esses que estão em azul, nós estamos realizando com o PROAD, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, que é realizado pelos hospitais de excelência. E nós estamos realizando esses projetos todos no planejamento e gestão. Eu queria chamar a atenção para o fortalecimento da gestão da estadual do SUS, que nós estamos realizando com o Hospital Alemão, e que nós estamos realizando no Brasil inteiro um trabalho de planejamento estratégico. Em março, a situação nossa da discussão do planejamento estratégico no SUS era essa, com esses estados que aderiram. Em abril, nós tínhamos esses estados todos fazendo o planejamento estratégico das secretarias. E, em junho, a partir de junho, nós tínhamos todos os estados trabalhando no planejamento estratégico, que é o início do planejamento. E todos os estados estão com seus mapas estratégicos, com as prioridades, pensando nos resultados, não só de processos, mas nos resultados para a sociedade. Porque, para nós, o planejamento ele tem que se preocupar em dar resultados para a sociedade. Planejar, para nós, é planejar no território, olhando para as necessidades das pessoas, para que essas pessoas tenham acesso, para organizar os serviços na região de saúde. Então, para nós, planejar é cuidar das pessoas. Então, eu queria encerrar dizendo que é extremamente importante a gente pensar em fazer um discurso em defesa do SUS em grandes eventos. Na Conferência Nacional, a gente pôde perceber isso, discursos em defesa do SUS. Isso estão extremamente importantes. Em todos os lugares que a gente for, a gente deve fazer discursos em defesa do SUS. Mas eu acho que o melhor discurso em defesa do SUS que a gente pode fazer é planejar, olhando para as pessoas e pensando que nós temos que dar resultados para a sociedade. É isso. Muito obrigada. Obrigada.
Eu quero agradecer a senhora Lourdes Lemos Almeida pela sua exposição e eu passo a palavra por 15 minutos à senhora Blenda Pereira, representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS. Acho que o passador está aqui. O passador está ali. Está aqui. Boa tarde. Obrigada pelo convite. O CONASENS agradece. Eu acho que, nesse momento, é de suma importância a gente estar discutindo, principalmente, o planejamento, visto que estamos em fase também de elaboração do Plano Nacional de Saúde e que o Plano Municipal de Saúde já estamos na sua execução da atual gestão municipal. Quando nós recebemos o convite, recebemos também as questões que deveríamos abordar. E aí a gente é bem obediente. Enfim, não que os outros não sejam, que não abordaram, mas eles não... Vamos para o debate, exatamente. O CONASENS é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que representa os 5.570 municípios. Né? Somos também uma entidade sem fins lucrativos, assim como o CONAS, e representamos os municípios na Comissão Intergestores Tripartite e no Conselho Nacional de Saúde. O CONASENS vem se dedicando ao tema e ao fortalecimento do planejamento, acho que desde a sua existência. Né? E, nos últimos anos, o nosso atual secretário executivo e o nosso ex-presidente, o Dr. Mauro, ele sempre primou por essa atuação do CONASENS. E até iniciamos, inclusive, um projeto com a OC, que é o projeto apoiador, onde que a gente tem apoiadores distribuídos no país, no sentido de fortalecer e de apoiar a elaboração do Plano Municipal de Saúde à época da sua elaboração. Mas, falando um pouco, acho que assim, as questões que foram colocadas, qual que é a participação do CONASENS e dos municípios na elaboração do Plano Nacional de Saúde e o seu acompanhamento, né? Como é o planejamento e, na realidade, qual que é a nossa visão e o que precisa mudar, e quais são os aspectos e as perspectivas das secretarias municipais de saúde frente ao projeto de lei do Plano Decenal. Então, assim, antes de falar propriamente dito sobre essas questões, nós achamos por bem, mas já que também já foi colocado a respeito dos aspectos legais e o marco normativo que rege o planejamento. Já existem, né, desde 1990, né, ao marco normativo que define e que disciplina o planejamento do Sistema Único de Saúde. Então, temos lá a Lei 8080, vou falar rapidinho, porque eu acho que isso aqui é de conhecimento de todos. A 8142, como bem o Decreto 7508, como bem a própria Lourdes colocou, que eu acho que ele aprofundou mais a questão da gestão e do papel da gestão e do planejamento das ações e serviços públicos de saúde. Também a Lei Complementar 141, que trouxe o processo do planejamento, a importância do plano de saúde das 3 esferas de governo, no tocante, inclusive na questão do fortalecimento do próprio controle social, né, no planejamento das ações, ou seja, desde da 8142 também já é assim, mas na questão da recepção do recurso e das transferências federal, condicionada, inclusive, a ter um plano de saúde. Eu acho que isso é importante colocar, ou seja, existem por parte do Ministério da Saúde, existe a obrigatoriedade de se ter plano de saúde do ente que vai recepcionar esse recurso. E esses são os principais instrumentos de planejamento do SUS. Temos aqui, como CONASEMES, eu coloquei o Plano Municipal de Saúde, mas os instrumentos são os mesmos para as 3 esferas. Tanto o Plano Nacional, o Plano Estadual e o Plano Municipal. A Programação Anual de Saúde, o Relatório Anual de Gestão e o Relatório Detalhado do quadrimestre anterior. Todos os 3 entes
possuem o mesmo processo, tanto de planejamento e execução das suas ações por meio desses instrumentos. E aí um pouco do diálogo que o próprio André colocou, né, com os instrumentos, né, regidos, inclusive, constitucionalmente, que da política fiscal e da política de saúde, né, que tem tanto do PPA, né, que é o nosso plano plurianual, e o diálogo direto com o Plano Municipal de Saúde. Daí a questão dos tempos também serem similares, ou seja, o Plano Municipal de Saúde ele é de 4 anos, na mesma lógica que o PPA, inclusive a elaboração dele, ele tem esse diálogo direto, né, com o PPA. A Programação Anual de Saúde tem como também diálogo direto com a LDO e a LOA do município, ou seja, necessariamente a PAS ela tem que dialogar e espelhar o que a LOA e a LDO estão disciplinando, e os relatórios quadrimestrais e o relatório anual de gestão. Então, todos esses aqui, esse é o cronograma do primeiro, do segundo, do terceiro e do 4º ano de governo, onde que cada instrumento tem que ser elaborado e executado. E aí vem a questão do planejamento ascendente. Nós temos, desde o 8080, né, de 1990, né, também na Lei Complementar 141, na questão do planejamento, tanto do planejamento e do orçamento ascendente, é o que os instrumentos legais colocam, mas o que seria hoje para atender na plenitude o planejamento ascendente? Os planos municipais, que a partir de acordos intermunicipais, eles gerariam o plano regional, ou seja, considerando as necessidades e demandas locais, que vai também gerar o plano estadual e, por fim, o plano nacional, o estadual seria a base para a construção do Plano Nacional de Saúde. Nós entendemos que o planejamento ascendente ele tem que considerar todas essas passagens para que as demandas e as necessidades locais, principalmente quando se diz do planejamento regional integrado, tudo que está sendo feito por meio desses instrumentos, ele culmine na construção do Plano Nacional de Saúde. Nós não conseguimos ainda, na sua plenitude, alcançar o que está previsto, tanto na 8080 como na LC 141. Existem alguns impedimentos, né, na questão do que nós colocamos como impeditivos e as dificuldades da gestão de se fazer o planejamento da sua plenitude. Primeiro, a questão da rotatividade da gestão. Isso é um problema. E não é só municipal. Tem estados e a própria União. Existem problemas de rotatividade, né, do chefe de cada pasta. O subfinanciamento. A criação de inúmeras formas de repasse realizadas desde a década de 90. Isso foi minimizado em 2017 com a publicação da Portaria 3992, que unificou as contas financeiras. Mas os incentivos estão lá dentro e que, muitas das vezes, podem, e ainda, no caso dos municípios, engessam a execução e comprometem a questão do planejamento. E, além disso, o teto dos gastos e o desfinanciamento, que também chamamos do desfinanciamento federal. Porque, por mais que tenha, né, o Ministério da Saúde se esforce, né, para alocar mais recursos para o Sistema Único de Saúde, existem limitações da própria Constituição, por meio da Emenda Constitucional 95, onde que você simplesmente pode adicionar somente considerando a inflação do ano anterior. Esse é um dos problemas. E o que isso compromete? Compromete, sim, o planejamento. Compromete os recursos municipais, porque
por mais que tenha fragilidade na alocação dos recursos, você ainda tem, os municípios ainda têm que alocar mais recursos, né? Então, ou seja, aumenta o recurso municipal, né, destinado para ações de serviços públicos de saúde, acima, né, em torno quase de 9 pontos percentuais, né, do mínimo constitucional. Vasta quantidade de normas. Esse é um também dos impedimentos que a gente entende que compromete o planejamento. O universo de cerca de 17 mil normas, considerando principalmente do gabinete do ministro, que se acumularam ao longo do tempo e que muitas coisas, por meio até da portaria de consolidação, onde que conseguiu, pelo menos, uniformizar e harmonizar, temos ainda problemas, mas essas normas ainda existem, elas não foram revogadas. Na realidade, houve uma consolidação, que foi até um trabalho do Ministério da Saúde, CONAS e CONASEMS também, a gente apoiou nessa questão de consolidação das normas, mas essas normas ainda existem dentro de uma portaria de consolidação. A questão das formas restritas de repasse, que a gente chama de caixinhas, que, por mais que ainda, novamente, o 3992 minimizou, ao longo do tempo, nós estamos falando de 90 para cá, acabou gerando saldos financeiros nas contas municipais e estaduais. Esse é um dos problemas também. Ou seja, você compromete o recurso municipal, porque o recurso federal, às vezes, ele é tão engessado que você tem dificuldade de executar esse recurso. Bom, participação dos municípios na elaboração do Plano Nacional de Saúde. Como nós somos representantes das secretarias municipais de saúde, de acordo até com base temos definição prevista na 8142, as secretarias municipais de saúde participam como representante do gestor no Conselho Nacional de Saúde. Ou seja, a participação dentro da participação do Plano Nacional de Saúde, tem os delegados dos secretários municipais de saúde que participam da Conferência Nacional de Saúde, que a última foi realizada, como o próprio André colocou, do último em agosto de 2019. Os gestores participaram da conferência como delegados e deliberaram as diretrizes que devem constar no Plano Nacional de Saúde. Para acompanhamento do PNS, a gente faz parte também do Pleno do Conselho Nacional de Saúde e também da COFIN, onde que é a Comissão Intersetorial de Financiamento e Orçamento do Conselho Nacional de Saúde. Ou seja, nós, gestores municipais, participamos da elaboração do Plano Nacional de Saúde por meio dessas instâncias. Na realidade, de uma instância, que é o Conselho Nacional de Saúde, e da Comissão Intersetorial, onde que a gente acompanha a execução do plano. E da lei orçamentária, enfim, de todos os instrumentos. Algumas considerações a respeito, não só da questão do planejamento, mas do plano decenal. A gente entende que o que nós precisamos é fortalecer os instrumentos de planejamento existentes. Entendemos que não há necessidade de criar outros instrumentos. O que a gente precisa é que fortaleça e nos dê condições de executar os instrumentos que a gente tem hoje existentes. É importante manter a ascendência do planejamento, né, considerando principalmente, dessa forma, as necessidades locais e regionais. Não adianta eu fazer um plano que não considere estas variáveis, ou seja, as necessidades locais e regionais, elas têm que estar presentes, porque senão ela não vai refletir realmente o que são e quais são as ações de serviços públicos de saúde que precisam ser realizadas no território. Desburocratização dos repasses e das normas. Não é desregulamentar, não é isso. O que a gente precisa, na realidade, é reorganizar e que, de uma forma mais organizada, né, de fazer as normas e tanto a questão dos repasses. E a garantia do financiamento sustentável. Hoje, a EC 95 é um impeditivo disso. Né? Desconsidera qualquer tipo de variável
que, hoje, para a alocação dos recursos na saúde. Envelhecimento da população, doenças crônicas, aumento da população, ela desconsidera. E estas ações pressionam ainda mais o sistema de saúde. Acabou. Acabou mesmo. Obrigada. Nossa, genial. Agradeço a senhora Blenda Pereira pela sua exposição e passo a palavra por 15 minutos ao senhor Marcos Moreira, representante do Ministério da Saúde. Não pega no LED. Não. Um pouquinho. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a deputada Adriana Ventura, cumprimentar os outros participantes da mesa, a Blenda, André, Lourdes, agradecer a oportunidade de estar aqui representando o Ministério da Saúde, nessa comissão que trata de um tema tão importante, tão relevante, que é a saúde pública do Brasil. Nos foi solicitado que falássemos um pouco sobre o papel do Ministério na elaboração e acompanhamento, principalmente do Plano Nacional de Saúde e do PPA, que são os nossos grandes instrumentos norteadores. Então, o foco da apresentação é nesses dois instrumentos e também nos foi solicitado que, ao final, tentássemos falar um pouco sobre o que poderia mudar com o plano decenal. Acho que aí a gente fez um exercício bem simples de tentar tecer alguns comentários sobre algumas possíveis mudanças, porque é claro que a gente hoje não tem esse instrumento. Então, tentar fazer um exercício muito prospectivo, não acho que funcionaria tão bem. Então, mas tentamos traçar alguns comentários do que a gente imagina que poderia ser alterado a partir dessa proposta de plano decenal. Mas vocês vão ver que o foco da apresentação vai ser no Plano Nacional de Saúde, como está atualmente, e como vai mudar também para 2020 e 2023, e sua relação com o PPA. Aqui a gente tentou preparar de forma gráfica, de forma bastante simplificada, como é a relação desses dois instrumentos, como uma visão geral do Plano Plurianual e do Plano Nacional de Saúde. Ambos eles partem têm suas legislações próprias. A gente tem no Plano Plurianual, além da Constituição, quer dizer, a Constituição é o principal instrumento, que define diretrizes e temas. O Plano Nacional de Saúde ele parte também das diretrizes do Conselho Nacional de Saúde, da Conferência Nacional de Saúde, da análise de situação, que é um diagnóstico feito previamente ao momento tático de elaboração das metas desse instrumento. E, claro, como premissas, nós temos o plano de governo, as prioridades da gestão do governo que, no momento, está em exercício, e isso tudo é considerado na elaboração desses instrumentos. Um ponto muito importante é que o exercício de alinhamento deles não é um exercício simples, é um exercício que veio se aperfeiçoando ao longo do tempo. Em 2008 e 2011, o alinhamento era praticamente nenhum. A partir de 2012 e 2015, a gente já conseguiu trabalhar no alinhamento melhor e nesse ciclo atual de 16 e 19, realmente podemos dizer que temos um total alinhamento entre esses instrumentos, até por alguns fatores facilitadores. A saber, os dois têm a estrutura de objetivos, os dois têm a estrutura de metas para 4 anos, e vocês vão ver que na própria legislação é mencionada a necessidade de alinhamento entre esses instrumentos. Então, a gente trabalha com objetivos para ambos, com objetivos para 4 anos, com metas para 4 anos, e essas metas são anualizadas no Plano Nacional de Saúde por meio da Programação Anual de Gestão, que foi citada, a Programação Anual de Saúde, que foi citada por todos os meus colegas. E isso é acompanhado também quadrimestralmente pelos relatórios quadrimestrais e pelo relatório anual de gestão. Então, hoje a gente tem um acompanhamento muito próximo desses instrumentos, um pouco devido a como é a estrutura desses instrumentos. Eu vou falar um pouco sobre isso e tentar comparar com uma estrutura de plano decenal. Então, aqui eu só estou destacando que a gente tem um elemento de orientadores e um elemento de estrutura. Aqui são os grandes orientadores estratégicos acima, nas duas telas acima, e abaixo nós temos a estrutura de fato desses instrumentos.
Estou citando algumas bases legais e não estou puxando, nem procurei ser extensivo, citando principalmente 8080, a Constituição, a Portaria de Consolidação, como a Blenda colocou, que fez um trabalho de consolidação de diversas normas, entre elas a Portaria 1235 de 2013. Essa portaria ela é a que melhor, no nosso caso, acho que também no caso do CONAS e CONASENS, para os estados e municípios, é a que mais detalha aquilo que deve constar no Plano Nacional de Saúde e nos planos estaduais e municipais. E essa portaria menciona os elementos mínimos, como análise de situação, as diretrizes, os objetivos, metas, indicadores. Isso hoje é o mínimo que tem que ter no Plano Nacional de Saúde. E essa estrutura ela é muito semelhante com aquilo que deve ter no PPA também. Uma coisa que é importante é a citação ao alinhamento com o PPA. Tanto a Constituição fala disso nos planos setoriais e a Portaria de Consolidação também menciona que ele deve ser alinhado e que ele norteia a elaboração do planejamento e orçamento de governo. Enfim, estou citando outras aqui e não vou me alongar nessa base legal. O papel do Ministério na elaboração... Dá licencinha, claro. Desculpa te interromper de uma maneira tão indelicada, é que assim, como eu sou a única deputada presente, está tendo uma votação nominal e aí eu preciso paralisar essa sessão por 5 minutos. Tudo bem? Tudo bem, gente. Peço licença, peço desculpas, mas assim, por 5 minutos a gente suspende, eu vou correndo e volto e a gente continua. Pode ser? Peço desculpas, tá?
Bom, peço desculpas agora, peço desculpas novamente. Você pode continuar sua explanação, por favor. Okay. Acho que tinha 16 minutos quando parou, não? Tá bom, continua com 9,5. Tá certo, tá bom. Em relação ao papel do Ministério na elaboração e monitoramento do plano. Os instrumentos são elaborados, como eu falei, né, o plano especificamente com base nas diretrizes do Conselho, em alinhamento com o plano plurianual. Todo o Ministério é envolvido nesse processo, é um processo que a gente gasta bastante tempo nele, ele é iniciado sempre no início do ano anterior, né, nesse caso, como o próximo plano e o próximo PPA são para 2020, esse processo já foi iniciado ainda no primeiro trimestre desse ano, e é necessário que seja assim. Aí eu destaco duas mudanças importantes, comparando 16 e 19 com 20 e 23. Atualmente, no ciclo atual, a gente tem instrumentos que são alinhados não apenas nos objetivos, mas também nas metas e nos indicadores, como eu vou mostrar no próximo slide. Para 2020 e 2023, considerando a nova metodologia do PPA, que não sei se todos os senhores conhecem, mas ela é bem mais consolidada, bem mais concisa, esses instrumentos passam a ser alinhados apenas no nível de objetivo, sendo que o detalhamento tático do plano, do PPA, passa a ser feito no Plano Nacional de Saúde. Eu vou ilustrar isso. Atualmente, a gente tem 13 objetivos que são iguais no plano plurianual e no Plano Nacional de Saúde. Aqui são só nomes resumidos desses objetivos. Aproximadamente temos 120 metas e 40 indicadores em ambos os instrumentos. Para o período de 2020 a 2023, o PPA ele foi consolidado em 7 objetivos, e a nossa ideia é reproduzir isso também para o Plano Nacional de Saúde, mas uma diferença importante é que o PPA passou a ter apenas uma meta e um indicador para cada um desses objetivos. Essa é uma diferença significativa, porque a gente sai de 120 metas para 7. E aí fica muito difícil de a gente fazer qualquer acompanhamento de política pública com 7 metas. Então, isso, nesse momento, passa a reforçar ainda mais o alinhamento entre o Plano Nacional de Saúde e o PPA, inclusive o alinhamento temporal, porque aí a gente vai conseguir fazer esse detalhamento tático, que eu estou chamando de detalhamento das metas, por meio do Plano Nacional de Saúde. Essa aqui é só uma ilustração embaixo quais são os 13 objetivos atuais e tentando fazer um depara com os 7 objetivos, que eu não consigo mostrar com o pointer, mas essas caixinhas de baixo, que são 13, são os nossos objetivos atuais, e eles vão se transformar nesses 7, que é atenção primária, especializada, vigilância em saúde, ciência, tecnologia e desenvolvimento produtivo, assistência farmacêutica, gestão e organização do SUS e saúde indígena. Como eu falei, o PPA, o espelho do PPA é esse atualmente. Nós temos 7 programas com 7 objetivos, 7 metas, que são essas, e esses 7 indicadores. E a nossa ideia no Plano Nacional de Saúde, que está em elaboração no momento, para cada um desses programas, aí sim, nesse instrumento, a gente vai explodir em um número maior de metas com seus indicadores, inclusive descendo, né, para monitoramento interno, num nível mais detalhado ainda, para a gente, de fato, conseguir fazer um acompanhamento par e passo das políticas e dos gargalos, tentar entender onde é que a gente está tendo problema, onde é que as coisas estão ocorrendo bem, porque esse é um planejamento que é feito de forma bastante minuciosa dentro do Ministério da Saúde. Nos foi solicitado para falar um pouco sobre os indicadores, eu acho que eu já mencionei aqui, nós temos atualmente oficialmente 40 indicadores nesses instrumentos, mas, na verdade, cada uma das nossas metas ela é composta de um indicador também. Essas 120 metas, foi feito um trabalho de criação de fichas de qualificação, em que a gente detalha com bastante precisão o que essa meta quer declarar, o que essa meta vai mensurar, como ela vai mensurar. Então, a gente tem embutido em cada uma delas também um indicador. Só nisso a gente está falando de cerca de 160 indicadores. Outra fonte importante de indicadores que a gente utiliza muito também, inclusive para o relatório quadrimestral, é a sala de apoio à gestão estratégica, que tem o endereço aqui. Foi perguntado um pouco sobre o custo do acompanhamento das políticas. É um custo marginal, porque a gente não tem... O trabalho não é feito por consultoria, ele é feito internamente com os próprios técnicos do Ministério, o sistema já está incorporado, o que a gente tem são capacitações internas. Desculpa. São capacitações internas para que a equipe esteja sempre alinhada sobre como que deve ser feito esse monitoramento, como que deve ser feita essa avaliação, mas o custo de rodar essa máquina é marginal. Como é que são feitas as identificações na necessidade de alteração das metas?
por que a gente faz um monitoramento a cada 4 meses, um monitoramento bastante detalhado de todas as 120 metas, e nesse monitoramento a gente já tenta identificar alguns gargalos, o que está acontecendo de problema, o que está caminhando bem, e esse monitoramento, como foi colocado aqui, é encaminhado para o Conselho Nacional de Saúde, especificamente para a COFIN, a cada 4 meses. E a própria COFIN, o próprio Conselho, nos solicita, geralmente no final do ano, explicações detalhadas sobre as metas, principalmente aquelas que estão sendo identificadas como de baixo atendimento, e isso também é enviado para as áreas finalísticas e respondido para o Conselho Nacional de Saúde. Então, a gente consegue identificar até de forma bastante precisa e rápida a necessidade de alteração de metas. Entretanto, pela metodologia do PPA, que é o ponto que eu trouxe no final ali, pelo menos até agora, a metodologia do PPA, como eu coloquei, a gente tem o alinhamento de metas entre os instrumentos. E o PPA só permite alteração de metas em situações muito específicas. Geralmente, a gente precisaria enviar projeto de lei aqui para casa para poder fazer uma alteração extensiva do instrumento. Isso não aconteceu no período de 16, 19. Então, as alterações foram muito pontuais, foram alterações com base em ajustes orçamentários. Como a gente não podia alterar no PPA, a gente também optou por não alterar no plano. Aquilo que a gente só alterou no plano, aquilo que a gente alterou no PPA também, para manter a coerência dos instrumentos, porque também entendemos que não faria sentido instrumentos que iniciaram praticamente gêmeos e, de repente, no segundo, terceiro ano, começam a se distanciar e a gente, às vezes, declarando a mesma meta com números diferentes para o Plano Nacional de Saúde e para o PPA. Então, optamos por não fazer isso. Então, por um lado, identificamos com facilidade quais são as necessidades de ajuste, por outro, tínhamos essa limitação, que provavelmente vai diminuir para o próximo ciclo, porque a gente não vai ter mais as mesmas metas, já que o Plano Nacional de Saúde vai ter um rol mais extensivo de metas. E aí, meu último slide, e vou conseguir acabar dentro do tempo, tentando tecer alguns comentários sobre o que muda com o plano decenal. Bom, a mudança mais óbvia é que PPA e plano deixam de ter alinhamento temporal. Se hoje a gente tem, inclusive, como eu falei, os instrumentos são praticamente gêmeos, isso deixaria de acontecer. O plano decenal, muito provavelmente, ele serviria de orientador do PPA, teria um aspecto, imagino eu, tentando até fazer uma reflexão com base no Plano Nacional de Educação, um aspecto mais geral, mais estratégico, talvez, porém menos tático. Ou seja, a gente teria mais dificuldade em declarar metas que a gente vai, de fato, acompanhar, como eu falei, a cada 4 meses. A gente não consegue acompanhar a meta de impacto a cada 4 meses, a gente não consegue acompanhar a meta de mortalidade, algumas metas de cobertura vacinal. Metas de real impacto a gente não consegue acompanhar nessa temporalidade. Hoje, com as metas que a gente declara, a grande maioria delas, sim. Isso quer dizer que, sim, a gente está declarando metas que focam nos processos, focam nos produtos. Algumas delas focam em resultados, mas para poder fazer esse acompanhamento, a gente tem que fazer escolhas. E essa é uma das escolhas que é feita. Seriam necessárias mudanças no regramento próprio do Ministério, como a portaria de consolidação, algumas adaptações nos sistemas de monitoramento. E um ponto que eu acho importante, esse terceiro, é que o Plano Nacional de Saúde deixaria de fazer o detalhamento tático no nível de metas do PPA, que é o que eu citei lá no início. Hoje, isso não é um problema, porque os instrumentos são gêmeos. Para 2020, como o PPA passa a ter 7 metas, com 7 objetivos, a nossa ideia é manter os mesmos objetivos no Plano Nacional de Saúde e aí fazer o detalhamento das metas que hoje são detalhadas no PPA, a gente vai fazer esse detalhamento no plano. Por isso que a gente está dizendo que o Plano Nacional de Saúde ele passa a ser um detalhamento tático operacional do PPA. Com um plano decenal, isso eu acredito que a gente teria mais dificuldade de fazer, porque, como eu falei, a gente está falando de um instrumento que seria mais geral, menos detalhado, focado principalmente em grandes estratégias. Essas são as considerações que a gente tinha para colocar e deu certinho. Abro para o debate. Obrigado. Queria agradecer ao senhor Marcos Moreira pela sua exposição. Eu tenho algumas perguntas, várias aqui. Deixa eu ver se eu tenho para todos. Deixa eu ver aqui. Comissão está participando.
Primeiro eu quero agradecer muito a vocês 4 pela disponibilidade, pela abertura, por ter vindo aqui. Como vocês sabem, eu sou relatora da Subcomissão Permanente de Saúde, da área de Planejamento e Gestão. Essa é a 3ª audiência que estamos fazendo, porque o objetivo não é fazer um relatório para ser engavetado. O objetivo é fazer um relatório que tenha aderência com a realidade. E, primeiramente, eu acho que em nome não só da Câmara dos Deputados, eu quero agradecer a vocês por essa luta diária. Vocês são bravos guerreiros aí pelo SUS. Falo de... Assim, agora eu virei uma fã do SUS de carteirinha. Inicialmente, quando eu, por não ser da área da saúde, ser uma gestora, eu quero dizer que hoje eu realmente me encanto com o SUS. Cada vez que eu ouço a luta, o que é feito com tão pouco, é uma coisa assim muito... que todo brasileiro deveria se orgulhar, tá bom? Então, eu agradeço imensamente a vocês. Como vocês sabem, teve um projeto que foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, projeto do Plano Decenal. Ele foi arquivado, depois ele foi ressuscitado com algumas mudanças, e a deputada Carmen Zanotto é a relatora. Então, esse foi o objetivo de ter feito essa audiência. A deputada Carmen teve que se ausentar porque ela foi no Ministério da Saúde, mas, com certeza, ela vai olhar bem essa audiência e vai realmente aproveitar bastante. O objetivo dessa solicitação da minha parte é que eu, como gestora, queria entender como era essa visão do plano decenal para vocês. Gostei muito das falas de todos, tomei várias notas, inclusive, principalmente assim, quando a gente começou... vou pegar aqui o doutor André, que as colocações começam no plano e sempre acabam no subfinanciamento e no desfinanciamento. Eu até listei as perguntas, eu sempre listo as perguntas das audiências, porque se dá uma brecha, todo mundo cai nesse ponto. E é lógico, é uma coisa que a gente realmente tem que conversar. Mas a questão aqui é ver quais são os caminhos, enquanto a gente não consegue lidar com essa dificuldade que existe, além das outras da emenda 95, todas essas que vocês trazem, não é isso? Agora, a fala da Lourdes, me impactou bastante, porque você falou 2 coisas que, para mim, são essenciais. Você falou de prover acesso, de dar acesso, como dar esse acesso, e você falou de iniquidade no acesso. Então, isso, para mim, o grande desafio é esse, e eu queria até ouvir depois um pouco você falar sobre iniquidade no acesso, como você acha que a gente pode lidar com isso, porque isso é uma coisa que me revolta muito, principalmente quando a gente fala de judicialização da saúde, porque para dar para você tira de milhões, então isso realmente é uma coisa que eu vou lutar muito aqui dentro contra isso, porque a gente precisa buscar, precisa dar acesso, mas precisa dar acesso e a gente precisa ter alguns critérios, porque, na minha visão, falta muito critério na questão da judicialização. Então, e quando você fala de iniquidade de acesso, eu vinculo diretamente a isso, eu queria ouvir mais um pouco você até para elaborar isso. E eu gostei muito da sua fala quando você falou de planejar e cuidar das pessoas. E o objetivo dessa audiência foi esse, falar assim, a gente só consegue cuidar das pessoas, ter respeito, quando a gente faz esse grande planejamento, e vocês têm uma missão enorme, pelo fato de ser tripartite, pelo fato de existir um subfinanciamento e tudo mais. Blenda, você falou bastante do planejamento ascendente. Eu gostei bastante da sua fala, porque eu, como venho de gestão, quando a gente fala de planejamento ascendente, é uma coisa que faz sentido, porque ela é legitimada, É aquela questão de legitimação. A gente chama que é uma coisa que vem da base para cima, ela é construída, ela é aceita, ela é legitimada. É diferente daquela coisa top-down, que a gente inventa a lei. É a mesma coisa, eu sempre brinco aqui, que a gente tem que fazer uma conexão com todos os entes, com a sociedade, porque uma lei que não tem respaldo, que não é a prática, ela perde a função, ela simplesmente não é cumprida. Então, e gostei bastante quando você falou desses desafios. E o Marcos, pois é, pelo que eu captei da sua fala, você falou assim, olha, o plano decenal, a gente é uma escolha, a gente ganha coisas e perde coisas, deixa de ser tático e passa a ser estratégico. Então, a pergunta aqui, bem direta para os 4, a minha pergunta, que solicitei essa audiência, é saber exatamente de vocês se vocês consideram o plano decenal bom ou ruim,
se isso vai trazer, na opinião de você, melhorias, previsibilidade para o SUS e o que cada entidade deveria fazer. Então, assim, sem nenhum... Eu quero que vocês se posicionem de uma maneira clara, até porque existe um projeto de lei, teremos um relato. Vocês precisam se posicionar aqui para nos ajudar, para a gente fazer realmente uma coisa que tenha aderência. Tá bom? Então, essa é a minha pergunta para os 4. Mas eu vou ler perguntas agora da internet, né? Olha, a Comissão de Saúde está participando das discussões sobre a implementação da tecnologia 5G no Brasil? É verdade que o 5G aumenta o risco de câncer, estresse celular, aumento de radicais livres prejudiciais, danos genéticos, mudanças estruturais e funcionais no sistema reprodutor? Nem sei se tem muito a ver com essa audiência, mas, enfim, se alguém estiver acompanhando isso e quiser responder para a Sara. Agora, pergunta para a Lourdes. Qual a sua impressão sobre os consórcios municipais para a saúde? Né? Gosto muito do conceito de redes. A tecnologia poderia ser melhor e mais utilizada para gerar nesse processo? Então, para a Lourdes, tem essa pergunta. Para o doutor André. André, além do financiamento, quais os mecanismos de gestão podem ser aprimorados para elaborar o plano decenal? Essa é a pergunta para o doutor André. Além do financiamento, quais os mecanismos de gestão que podem ser aprimorados para elaborar o plano decenal? E a outra pergunta, que está genérica, não está direcionado a alguém, mas se alguém quiser... Por que não transferir o SUS para a iniciativa privada, gradativamente, de forma que cada profissional ou clínica sejam reembolsados por serviço prestado? É sabida a competência do setor privado, com o menor investimento, alcança muito mais pessoas. Essas são as perguntas. Agora, eu vou passar a palavra para cada um de vocês para fazer essas respostas. Podemos começar. Vamos na ordem das apresentações. Doutor André, quer começar? Eu vou dar 5 minutos para cada um, porque daí vocês respondem e já fazem as considerações finais. Pode ser assim? Pode ser assim? Obrigada. Tá ligado? Não, calminha. Vê se tá ligado. Oi. Liga agora. Oi. Bom, primeiramente, quando a gente começa uma apresentação, a gente não tem a oportunidade de ouvir outros colegas falando antes. Então, o que nós fizemos foi trazer, na ótica do controle social, aquilo que está sendo as nossas preocupações nesse momento em termos de cenário do Sistema Único de Saúde. Tá? Então, quando a gente trouxe à tona, né, o que hoje o Sistema Único de Saúde produz, o que ele é capaz de produzir, e não sei se vocês lembram, no início a gente chamou atenção para as transições que estamos passando. São transições que é de extrema importância sempre. Qualquer deputado ou deputada, qualquer agente político que for debater Sistema Único de Saúde tem que vislumbrar para esses cenários que aqui estamos pensando. Então, a transição epidemiológica, a transição demográfica, a transição cultural, a transição nutricional e a transição tecnológica. Isso, sem dúvida, interfaceada pela questão da judicialização, como a deputada aqui colocou. São preocupações, hoje, que demandam o dia a dia de cada gestor. É o que a gente escuta, é o que a gente acompanha, os dramas que também trabalham na saúde pública, e a gente sabe que isso hoje é o que demanda mais tempo. Né? Então, é óbvio que a gente precisa aperfeiçoar cada vez mais o Sistema Único de Saúde, mas o que a gente chama atenção é que não adianta a gente vislumbrar um horizonte de 10 anos se a gente não tiver recursos suficientes para sustentar aquilo que a gente pretende fazer de melhor qualidade e melhor atendimento. Então, por isso que a gente trouxe a conclusão na nossa apresentação de que ainda precisamos chamar a atenção para a situação do antes subfinanciamento e agora estamos chamando de desfinanciamento, que ambas as duas palavras não existem no dicionário. Né? Existe uma carência de financiamento adequado, porém o desfinanciamento e o subfinanciamento, apesar de não ter no dicionário, mas estamos usando amplamente, né, é o que a gente chama atenção, que hoje nós precisamos de corrigir isso para que a gente possa garantir um horizonte um pouco mais, ou pelo menos menos turbulento. Concordo plenamente que hoje um dos grandes problemas que a gente tem na saúde pública é a questão do acesso. Né? Hoje, a saúde é
a maior demanda da sociedade brasileira. Qualquer pesquisa vai apontar isso. Então, se a gente... E eu até vislumbro que esse plenário está um pouco modesto com as presenças das pessoas, mas eu acho que pelo aquilo que estão nos assistindo, eu sei que pela TV, a Câmara, né? Então, eu acredito que é um debate que a gente precisa cada vez mais aperfeiçoar no sentido de que é a reivindicação do povo brasileiro, é o que a gente precisa garantir, né? A Constituição Federal, nos artigos 196 e 200, e é o que a gente faz em termos de defesa, em termos de sensibilização. Aqui estou representando o Conselho Nacional de Saúde, que é uma entidade que existe desde 1937. O Conselho Nacional de Saúde ele é composto por vários atores, e dentro desses atores a gente chama de segmentos. Então existe o segmento de usuários, na composição atual são 50%. Nós temos 25% compostos por trabalhadores ou profissionais na área da saúde e 25% junto com gestores e prestadores de serviço. Portanto, os atores que estão trabalhando ou que estão acompanhando, executando as políticas públicas em saúde, lá estão representados. E a gente entende que é a instância que pode contribuir de uma maneira mais democrática possível para os debates que envolvem a área da saúde pública. Quanto à pergunta que foi nos dirigida, o que cada entidade vai fazer para o debate do plano decenal? Primeiro, naquilo que a gente recebeu, a proposta, pelo menos do PL 1375, é isso, deputado? 1375, propondo a alteração dos artigos 36 e 37 da Lei 8080, que junto aqui foi colocado pelos companheiros e pelo Marcos, é que nós temos uma leitura ainda embrionária. O Conselho Nacional de Saúde ainda não fez um debate adequado e apropriado do tema plano decenal. Vamos provavelmente debater agora nos próximos meses, porque nós estávamos com a pauta da 16ª e estamos agora na recomposição das comissões intersetoriais do Conselho, da qual a COFIN faz parte. Mas eu acredito que até novembro nós vamos ter um debate mais ampliado em relação ao plano decenal. Numa visão embrionária, entendemos ser uma visão que concordamos também, da maneira ascendente deveria estar sendo construído, mas, porém, a gente chama a atenção de que, nesses atores que participam da saúde pública, devemos e não podemos desconsiderar a construção das conferências de saúde. Então, que na realidade é também uma construção ascendente. As etapas preparatórias, as etapas que antecedem a etapa nacional, então as etapas municipais, estaduais e também na etapa nacional, apontam diretrizes e apontam propostas naquilo que é ou são reivindicações dessa área que é a maior reivindicação da sociedade brasileira. Então eu acho que a gente precisa ressaltar, e na proposta que está na minha mão, foi comentado que deve-se, no plano decenal, né, atender às diretrizes propostas pelas conferências de saúde. Então, isso para nós nos atende muito bem. Tá? E em relação também ao processo de elaboração do Plano Nacional Decenal, deverá também, após a avaliação, deve ser ouvida a comissão a CIT, a Comissão Intergestores Tripartite, deverá ser aprovado ou apreciado e aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, nas duas tópicos que envolvem a participação no controle social, a gente vê com bons olhos. Porém, o cenário de preocupação é que não adianta pensar num horizonte de 10 anos se a gente não garante, e saúde, às vezes, e muitas das vezes, são demandas, às vezes, que são para ontem. Então, geralmente chega uma demanda para o gestor que tem que custear um tratamento naquilo que a senhora coloca, que custa às vezes 100 mil, 200 mil, uma ampola, né, para não falar que é um custo muito maior do que aquilo, e que existe um debate ético e bioético em relação a isso também. Então, dessa forma, a gente vislumbra que nos próximos meses nós podemos fazer uma apuração mais elaborada, uma apuração em relação ao debate do plano decenal um pouco mais consistente com a opinião dos demais conselheiros, e também, né, a pergunta da internet, que aqui foi dirigida à minha pessoa, além do financiamento, quais os mecanismos de gestão que podem ser aprimorados para o plano decenal? Eu vejo que a pergunta a mim dirigida foi mais para um sentido de mecanismo de gestão. Eu acredito que o gestor, depois que garantido uma boa
vamos falar assim, uma boa escolha em relação à gestão, porque existe um debate também na escolha dos gestores, que são debates que a gente precisa pensar, de que são pessoas, às vezes, escolhidas pelos agentes políticos e que nem sempre têm uma boa caminhada, uma boa referência dentro da saúde pública. Temos uma discussão em relação a isso, mas os mecanismos de gestão que podem ser aprimorados, sem dúvida a preocupação com a questão do acesso, a questão de planejar, sem dúvida, é de suma importância para qualquer gestor planejar, mas eu não poderia sair daqui sem reforçar que qualquer mecanismo que aponte o gestor deverá ter sempre, né, a apreciação, nem sempre a aprovação, mas a apreciação dos agentes ali da sociedade civil organizada, que é a participação nos conselhos de saúde, garantidos ou pelo menos norteados por uma conferência de saúde. Muito obrigada, doutor André, pelas considerações, né, muito claras. Agora eu gostaria de passar a palavra para a senhora Lourdes Lemos Almeida, do CONAS. Bom, como eu já comentei, o ano de 2019... Está funcionando? Tá. O ano de 2019, para os gestores estaduais de saúde, é o ano do planejamento. Então, eu não consigo tratar desse assunto sem pensar que nós estamos planejando neste momento e trabalhando com as secretarias estaduais de saúde para que esse processo realmente se aproxime cada vez mais do território onde as pessoas moram. E nós estamos num trabalho bastante grande dentro do CONAS, de viajar para dar o apoio às secretarias estaduais de saúde, aos nossos colegas, às equipes das secretarias estaduais, nesse trabalho. Hoje, por exemplo, nós temos 2 colegas que estão em 2 estados diferentes para tratar do planejamento regional integrado e mais um colega que está num outro estado para fazer uma discussão com a equipe técnica da secretaria sobre consórcio. O consórcio é um componente importante quando a gente fala em região de saúde. O consórcio ele pode ajudar as prefeituras, as secretarias municipais de saúde, a oferecer serviços de saúde para a população. Os consórcios de saúde não são gestores do SUS. Os consórcios de saúde são prestadores de serviço para o SUS. E eles desempenham um papel extremamente importante. E os secretários, os prefeitos, muitos prefeitos estão trabalhando com consórcios e têm tido bons resultados. Nós temos que ter preocupação de que esses consórcios sejam utilizados da forma correta e que realmente eles prestem... Vou ter que interromper de novo. Desculpa. Agora eu já percebi que eu vou e volto em 3 minutos. Podemos suspender por 3 minutos, que tem mais uma nominal? E a tua fala, assim, as falas aqui são muito importantes para nós. Pode ser? Okay, pode ser. Peço desculpas novamente, gente. Escravos do povo. Vamos lá.
Você viu? Tem um recorde. A gente na próxima vai pôr o cronômetro, tá deixando. Tá vendo? Boa ideia essa, hein? Eu tenho que diminuir a cada vez. Gente, estou falando, coisa boa é que emagrece, né? Desculpa pela interrupção. Vamos voltar. Lourdes, peço desculpas. Podemos começar. Acho que ligou. Tá. Ok. Então, como eu estava dizendo, esse ano é um ano que nós estamos tratando do planejamento estadual. Só que o planejamento estadual ele não pode ser realizado sem a gente fazer o planejamento a partir da região de saúde, a partir do município. E é por isso que a gente considera que esse planejamento regional integrado que nós estamos fazendo, ele é o planejamento ascendente, porque nós estamos trabalhando com os profissionais de saúde na região de saúde, reunindo a representação do Ministério da Saúde no Estado, a representação dos Conselhos Municipais de Saúde lá no Estado, a representação dos COSEMES, e a Secretaria Estadual, que coordena esse processo, que tem essa responsabilidade de coordenar esse processo, e indo às regiões de saúde. Nós estamos fazendo oficinas nas regiões de saúde, olhando para a situação de saúde. Então, é um trabalho sistemático, com uma metodologia que nós estamos adotando com as secretarias estaduais, para que esse processo realmente seja feito lá no território, olhando para as necessidades de saúde, porque aí a gente pode ter, como eu já falei na minha fala anterior, a segurança de que nós vamos olhar para o acesso das pessoas nas ações de serviço de saúde. É só fazendo esse planejamento mais local é que nós vamos ter essa oportunidade de nos preocuparmos com o acesso da população. E quando a gente fala em iniquidade de acesso, a gente está falando nisso. A gestante de alto risco, que precisa de um tratamento específico, ela tem que saber para onde é que ela vai recorrer, onde é que é o ambulatório que ela vai ter a consulta especializada, onde é que ela vai ter o parto dela, e esse prestador de serviço precisa saber que existe esta gestante de alto risco que precisa desse atendimento. É disso que nós estamos falando quando a gente fala em planejamento regional integrado. É planejar para conhecer as necessidades dessas pessoas na área de saúde materna e infantil, na área de oncologia, na área de renal crônico. Então, há muitas especialidades que precisam ser olhadas e nós estamos fazendo um trabalho agora na área da ambulatorial especializada para que, quando for a atenção primária fizer a indicação para a atenção ambulatorial, a gente tenha este lugar onde as pessoas possam ser atendidas, essa referência onde elas possam ser atendidas. Não é nada teórico, isso é fato, isso é verdadeiro. Nós estamos tentando transformar essa discussão teórica do planejamento em um planejamento operacional, um planejamento onde a gente possa realmente tratar das pessoas, das necessidades das pessoas. E esse planejamento regional integrado ele vai ser parte do Plano Estadual de Saúde. Nós vamos ter diretrizes, objetivos e metas para o trabalho a ser realizado nas regiões de saúde. E, como eu disse, os consórcios são importantes nesse trabalho. E as redes de atenção à saúde, elas precisam ser organizadas. As linhas de cuidados de uma rede de atenção à saúde, ela vai demonstrar os pontos de atenção em que as pessoas precisam ser atendidas para poder resolver os seus problemas de saúde. Tá? E qual é o ganho que a gente vai ter com um plano decenal? Se a gente precisa fazer um planejamento que se aproxime das pessoas, esse planejamento plurianual que nós fazemos hoje, ele está dando conta. É um planejamento decenal que vai dar diretrizes estratégicas? Ele vai se somar ao que nós temos hoje? Nós temos que perceber quais são os ganhos que nós vamos ter com o planejamento decenal. Os instrumentos que nós temos de planejamento hoje, eles precisam ser, eu concordo com a Blenda, eles precisam ser mais bem utilizados, eles precisam ser mais bem compreendidos, e nós precisamos trabalhar nos aproximando cada vez mais desse planejamento no território, na organização, dos pontos de atenção que estão no território, para que a população possa ser melhor atendida e conheça onde é que ela pode ser melhor atendida. É isso. Eu quero agradecer essa oportunidade, foi muito bom estar aqui. A gente continua à disposição no CONAS para os debates que interessem ao Congresso Nacional e que possam ajudar no Sistema Único de Saúde.
Muito obrigada. Agradeço as considerações. Agora eu passo a palavra para a senhora Blenda Pereira. Deu. Foi, agora sim. Primeiro, novamente, agradecer o convite. O CONASEM sempre está à disposição de apoiar e ajudar vocês nas questões, né, que remete ao Sistema Único de Saúde. Pontos importantes. Foi aquilo que eu coloquei nas nossas considerações finais. O CONASEM entende que tem uma questão de pertencimento da população que precisa ser considerada. A população ela tem que se apropriar do que é o SUS, como ele funciona e como ele deve ser gestado e gerido. Para isso, nós temos que considerar que o planejamento ascendente, né, seja melhor estruturado e realizado. Para isso, hoje os atuais instrumentos, como a própria Lourdes colocou, eles dão conta disso. Na realidade, a gente precisa fazer com que eles sejam utilizados da forma que eles estão aqui postos. E aí que eu falo do fortalecimento dos instrumentos. O CONASEM não entende que o plano decenal vá dar conta, é mais um instrumento, né, dos que, na realidade, hoje já está posto, né, e que não faz sentido, se nós já temos que ele tem um alinhamento temporal com os demais instrumentos, né, e isso ele é fundamental. Não é em função dos tempos, mas é da coerência com toda a política que se tem da administração. Porque a saúde é uma área essencial, ela é setorial, mas ela faz parte do todo. Então, nós precisamos que tenha esse alinhamento, até porque ela conversa com as outras áreas e com os outros setores da administração. Nós temos um diálogo direto, tanto, por exemplo, com a própria educação, com a assistência social, com a área dura, que a gente chama da administração. A parte da questão não do orçamento, na questão da arrecadação desse recurso e da execução dessa despesa, ele tem essa coerência e esse diálogo direto com a administração pública como um todo. Então, o que o CONASEM defende, e é isso que a diretoria pediu que a gente colocasse, que o porquê de um outro instrumento, se nós já temos instrumentos que podem atender, né, na sua totalidade, o que é preconizado pela Constituição e pela lei orgânica. Essa é a questão. Obrigada. Muito obrigada pelas suas considerações, senhora Blenda. Agora vamos passar a palavra para o senhor Marcos Moreira para as suas considerações. Alô. Três pontos rápidos. Um é só fazer um comentário em relação a essa questão de uma opção é você passar para a iniciativa privada todo o sistema essa é a solução. Assim, eu acho isso uma questão um pouco bastante falaciosa. Nós temos sistemas universais que funcionam muito bem, sistemas públicos universais que funcionam muito bem, e aí, principalmente, quem é da área conhece vários deles, né? A gente pode falar da Inglaterra, pode falar do Canadá, que tem problemas, mas é falacioso você dizer que coloca para a iniciativa privada que agora vai resolver. E assim, nada contra a iniciativa privada, mas dá a impressão de que não tem problema na iniciativa privada, né? Você não tem também nenhum tipo de corrupção, você também não tem recuperação judicial, não tem falência, não tem problema de gestão, e parece que é um mundo assim meio cor-de-rosa, porque se está na iniciativa privada tudo vai resolver. E você tem algumas questões específicas, quando a gente trata de bens públicos, por exemplo, por que a iniciativa privada não constrói poste público?
Porque é bem público. Depois que você construiu, você não consegue mais cobrar por ele. Você tem casos assim na saúde. Você tem doenças raras, doenças negligenciadas, saneamento, é uma coisa super complicada e é do interesse do poder público que isso seja construído, que isso seja mantido. Vacinação, não adianta, quem quiser vai, quem quiser paga. Não adianta, porque a vacinação você precisa de escala para ela poder ser eficaz. Então, exatamente, nós temos N exemplos. Então, assim, só queria pontuar que essa é uma questão falaciosa, que não quer dizer que, então o SUS está perfeito. De jeito nenhum, tem muito que melhorar. Tem a questão do subfinanciamento, tem os próprios mecanismos de gestão que precisam ser aperfeiçoados, não tem dúvida nenhuma disso. Mas não é jogar o bebê com água fora. Acho que essa não é a solução, e nisso eu posso falar pelo Ministério com muita tranquilidade. Tem uma questão, deputada, que a senhora trouxe, que a gente concorda que é extremamente relevante e é um ponto de gargalo, sem dúvida, não apenas para o Ministério, mas certamente também para os estados, principalmente também, e até para os municípios, que é a questão da judicialização. A gente vê que nós estamos amarrados, o piso, claro, piso constitucional está amarrado pela variação do IPCA, mas você também tem o teto de gastos, e a variação da judicialização, do recurso gasto com judicialização, é muito, mas muito maior do que a variação de IPCA. Não se compara. Quando você acompanha qualquer curva de gasto, ela é gigantesca. Isso eu estou falando só do Ministério da Saúde. Mas eu acho que ela já está alguma coisa em torno de, considerando todo o sistema, em torno de 7 bilhões, alguma coisa assim. É um número muito alto. Eu posso não estar dando o número exato, mas é um número muito alto. Da parte do Ministério, existem algumas iniciativas que estão sendo feitas. Então, por exemplo, você tem a definição de protocolos clínicos, você tem discussão com juízes, com tribunais, para tentar alinhar alguns entendimentos, mas claro que isso não garante, é um trabalho de formiguinha. Você tem, por exemplo, a incorporação de tecnologias e medicamentos, que é um ponto que acaba ajudando, porque uma coisa é você comprar um medicamento, se você for comprar às vezes você vai pagar 100 mil, 200 mil, 300 mil, e se você incorpora ele, você passa a ter um pool de pessoas que vão ser atendidas, assim, o poder de barganha do Ministério é muito alto, mas muito alto mesmo. Então, assim, de baixar às vezes 10, às vezes mais 10 vezes, às vezes mais do que isso. Então, esse é um exercício importante. Por outro lado, isso significa orçamento. Isso significa que o que isso quer dizer? Se você tem um recurso que é gasto diretamente pelo Ministério, porque boa parte do nosso recurso é transferido para estados e municípios, mas do que é gasto aqui, a maioria dele é em compra de insumos e medicamentos. E claro que esse valor tem que aumentar, porque se a gente incorpora a tecnologia, a gente passa a comprar, até porque é melhor que o Ministério da Saúde compre, dependendo do medicamento, mas esses medicamentos de maior custo, pelo poder de negociação. Quando ele compra, ele usa o orçamento dele, e aí você tem um aperto de orçamento em algum lugar, né? Não tem milagre. Então, sem dúvida, a questão da judicialização é problemática e é bastante sensível. Eu acho que todos os entes estão bastante sensíveis em relação a isso. E, por último, em relação à posição do plano decenal, e aí eu vou falar pela SPO, tá? A SPO entende que... Desculpa. A SPO entende que o modelo como está posto hoje é adequado, até considerando a mudança que a gente vai ter para o PPA para o ano que vem. Como eu citei na minha apresentação, pela possibilidade de acompanhamento tático. Hoje a gente gera muita informação. Se vocês olham os relatórios quadrimestrais, os relatórios anuais, a gente tem um nível de informação. E aí é uma informação de meta que dá para a gente, ela não é perfeita, mas você consegue acompanhar um pouco mais a evolução da política pública. Você consegue entender como é que essa evolução está acontecendo, porque você tem um monitoramento a cada 4 meses. Então a gente tem linha de tendência, sabe como é que essas metas, quais metas que estão chegando perto, quais que não estão. Mas como são metas de 4 anos, a gente consegue pensar em algo que é mais palpável. Para a gente, metas de 10 anos, a gente provavelmente, como eu falei, seriam metas mais de impacto e que não são tão facilmente acompanhadas. Mas eu estou dizendo que a posição da SPO, porque eu sei, estava até conversando com a Samanta, que não está mais aqui, que é da ASPAR lá do Ministério, e ela estava brincando, falou, dependendo para quem eu pergunto, um é a favor, o outro é contra. Então a gente não tem uma posição exata de falar assim, o Ministério está se posicionando, assim, pelo menos pelas áreas, né? Aí eu acho que o ministro vier aqui, ele pode dar a posição do Ministério oficial, mas como eu sei que existem secretarias que pensam diferente, que são a favor, então eu estou posicionando aqui só pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. No mais, queria agradecer a oportunidade, agradecer a todos
da mesa, a deputada Adriana, a gente está sempre à disposição para contribuir no que for possível. Muito obrigada, senhor Marcos Moreira. Eu só queria fazer 2 considerações, até para vocês, assim, na última audiência pública, ou na penúltima, eu já nem lembro mais, porque a gente está fazendo várias, esse assunto de planejamento é tão importante, assim, tirando todos os outros problemas e desafios que temos, mas ele é tão importante porque o que a gente discutiu foi a questão das emendas. Você trouxe a questão das emendas, a gente falou assim, como as emendas, que poderiam ser um instrumento para suprir vários gargalos, elas são muito mal utilizadas. Assim, o que a gente estava discutindo? Como que a gente podia trabalhar juntos para que as emendas fossem direcionadas justamente para esses gargalos? Vocês usaram uma palavra bonita que eu até... Ai, pronto. Está vendo? Os vazios assistenciais. Eu achei muito bonita essa palavra. Porque, às vezes, você vê comprarem inúmeros equipamentos, mandarem dinheiro para mamógrafo, para raio-x. O município não precisa lá da conta, não tem nem demanda para aquilo. E tem vários lugares que ficam desassistidos. E o pedido, inclusive, que eu fiz, eu lembro para o Leonardo, eu não lembro quem estava do Conazens, não era o Mauro, era outra pessoa, foi justamente como é que a gente podia ter um mapa desses vazios, porque eu acho que a gente tem que fazer um trabalho interno aqui, então, que parece que já até tentaram fazer uma época, parece que não deu muito certo por questões políticas, mas eu acho que é um assunto que a gente tem que trazer de novo e discutir. Olha, a gente tem que direcionar para os vazios assistenciais, se a gente tivesse uma listagem por região, por muitos, para que cada parlamentar não se sinta desautorizado e possa, assim, cuidar da sua região de uma maneira adequada, mas mandando o que precise, não mandando um monte de coisa, porque às vezes manda equipamento, não tem médico para operar, né? Isso está cheio. Então, isso assusta um pouco. Então, tudo que vocês tiverem de ideia, de sugestão nesse sentido, eu agradeço muitíssimo. Sim, em nome da subcomissão, falo, porque essa é uma preocupação nossa, porque a gente tem pouco dinheiro, subfinanciamento, desfinanciamento, e muitos recursos são usados inadequadamente. Isso é triste demais ver. E o outro assunto também, todas as notas técnicas que vocês tiverem, quando vocês tiverem posicionamentos mais assim formais, depois que tiver uma coisa mais elaborada, eu agradeço muito se vocês encaminharem também, porque a gente realmente está numa elaboração e essa construção é ascendente e é coletiva, para fazer sentido. Tá bom? Quero agradecer imensamente a participação de vocês. Agradeço a paciência pelas minhas 2 ausências, fitness, tá bom? Pelas votações nominais. Pelas votações nominais. Nós teremos uma audiência... Hã? Tem a ver com saúde. Pois é. Nós temos... Tem a ver com saúde. E eu me coloco à disposição, e falo isso também em nome da Subcomissão Permanente de Saúde, que é presidida pela deputada Carmen Zanotto, à disposição dos senhores para colaborar, para realmente nós melhorarmos o nosso Sistema Único de Saúde, que é um motivo de orgulho para todos os brasileiros, certo? Apesar de todos os problemas, das deficiências, eu acho que é um motivo de orgulho para todos nós. Tá bom? Então, eu agradeço aos senhores convidados pelas ilustres presenças. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião. Antes, convocando reunião para a próxima quinta, dia 12 de setembro de 2019, 9 horas, a reunião de audiência pública da Subcomissão Permanente da Saúde para discutir sobre regionalização, consórcios públicos de saúde, hierarquização de procedimentos e a informatização da atenção no SUS. Tá bom? Declaro encerrada a reunião. Obrigado.